Bom, vou começar falando e o pessoal vai entrando aí, tá, gente? Primeiro eu quero agradecer a todos que estão aqui, né? Disponibilizaram o seu tempo para poder me ouvir, tá bom? Ouvir um pouquinho da minha história. Gente, é uma honra ter vocês aqui comigo, tá? Muito obrigada mesmo pelo tempo aí disponibilizado. Eu sei que hoje o tempo é um recurso cada vez mais disputado, né? É um recurso escasso. Então eu agradeço aí, honro a presença de vocês que estão aqui para poder ouvir um pouquinho da minha história e que eu possa acrescentar algo para vocês de bom com a minha história, tá? Primeiro, eu quero deixar bem claro aqui duas coisas que eu não vim trazer, né? Eu não vim falar mal do militarismo, eu não vim falar mal da aeronáutica, do exército, enfim. E eu não vim para incentivar ninguém, tá, a tomar uma decisão tão séria. Eu não vim aqui para poder, gente, faça isso ou faça aquilo. Eu vim aqui simplesmente para contar a minha história, tá bom? Então eu peço licença para contar a minha história, né? A Camila, a Camila Vieira, ela gosta muito de falar isso e eu concordo. Eu peço licença para contar a minha história e é só a minha história. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro eu vou contar aqui a minha história e depois eu vou respondendo as perguntas que o pessoal me trouxe na caixinha. Bom, para quem não sabe, eu estudei em colégio militar a vida toda. Eu fui militar da aeronáutica durante quase 9 anos da minha vida. Então eu vim aqui compartilhar a minha história a respeito do meu pedido de demissão, que me levou a pedir demissão e contar o meu testemunho de fato, né? Eu sou filha de militar, eu nasci praticamente no berço militar, porque eu nasci dentro da Academia Militar das Agulhas Negras, para quem não sabe, é onde se formam os oficiais do Exército, então eu nasci no hospital dentro da AMAN, né? Então literalmente eu nasci no berço militar. O meu pai é militar, meus tios são militares, então eu fui criada nesse meio. E estudei em colégio militar. Então, o seguinte, desde que eu estudei no colégio militar, desde quando eu estudava no colégio militar, eu já não queria ser militar. Eu já via, né, eu participava de formaturas, tinha toda aquela coisa de coque, né, a farda, a cor da unha, a questão dos brincos, e eu já não queria, já não me via como militar. Além de eu presenciar, né, um pouco da questão do meu pai também, dos meus tios, então aquilo não me enchia os olhos. No terceiro ano do ensino médio do colégio militar, pelo menos do Rio de Janeiro é assim, foi onde eu me formei, a gente tem a opção de escolher turmas já para se preparar, né, para o vestibular, para o Enem, para o que quer que seja. No terceiro ano, eu não fazia ideia, eu via as pessoas dizendo assim, nossa, eu quero fazer engenharia, nossa, eu quero fazer medicina, direito, que é o que mais a gente escuta as pessoas falando, né? E no meio militar, as pessoas também dizendo que queriam concursos militares. Eu não queria, então eu fui para uma turma de exatas, né? Que era chamada de TEC na época, e comecei ali na turma e tudo, só que lá na turma nós fizemos um simulado e eu lembro que ele era muito parecido com o Enem. Eu olhei aquele simulado e falei, nossa, eu não quero Enem, eu não quero faculdade, eu sou uma pessoa que normalmente eu começo as coisas, eu gosto de terminar. Eu não gosto de, eu começo algo e eu paro. Então eu pensei, eu não vou começar uma faculdade que não tem nada que eu vislumbre, né? Eu não vou começar uma faculdade para não terminar. Aí acabei indo para uma turma de MITA, que é outro concurso para militar, um dos mais difíceis que tem, né, do Brasil. E fui para essa turma de MITA para me preparar para os concursos militares, que era o que o pessoal falava. Conheci a Marinha Mercante e me deslumbrei, porque a Marinha Mercante são 3 anos como militar, depois você se forma e vira civil, e você ganha bem e viaja bastante. Então eu falei, nossa, vou ser nova, vou formar, vou ganhar bem, é o que eu quero para mim, não vou ser militar. Então eu comecei a estudar para a Marinha Mercante, ainda no terceiro ano do ensino médio. A minha mãe esqueceu de pagar a inscrição do concurso. Então, acabou que eu não consegui fazer o concurso para o qual eu estava estudando no terceiro ano. Como eu não queria a AFA, não queria nenhum outro concurso,
No outro ano seguinte, meu pai, não, eu pago o cursinho para você. Fiz um ano de cursinho, não passei na Marinha Mercante, passei para a EAR 2 vezes. Na época, tinham concursos distintos no mesmo ano para a EAR, que é a Escola de Especialistas de Aeronáutica, para quem não sabe, é onde se formam os sargentos de carreira da aeronáutica. E aí eu passei, né, nesse concurso, mas eu não queria ir de jeito nenhum, eu queria Marinha Mercante, eu queria uma nova chance e tudo. Meu pai se dispôs a pagar mais um ano de cursinho para mim. Então no ano seguinte eu fiz mais um ano de cursinho para estudar para Marinha Mercante, né? E aí, novamente, eu passei na EAR, passei entre os titulares, inclusive, e fiquei na reserva das vagas da Marinha Mercante. E aí eu fiquei naquela, né? Putz, e agora? Tipo, já fiz 2 anos de cursinho, já tô estudando, quer queira ou não, no terceiro ano do ensino médio eu já tava estudando, então 3 anos estudando. E os meus pais começaram a me pressionar. Não, ó, vai pra EAR, você já passou 2 vezes, agora é a terceira. E a minha irmã mais velha, ela queria EAR, né? Pra quem não sabe, a minha irmã mais velha, ela é sargento da aeronáutica atualmente ainda. E ela tava estudando para o concurso e ela falou, Bárbara, vai pra EAR e, putz, não gostou, aí você vai embora. Aí eu pensei, tá, me convenceram, né? Eu fui, assim, contrariada pra EAR, mas eu fui com o pensamento de que eu entraria lá e estudaria para o concurso da Marinha Mercante. Acabou que na quarentena a gente não consegue estudar, quem passou pela quarentena sabe como é puxado. E lá dentro do curso de formação, você tem a sua classificação, você tem as matérias, você acaba tendo que estudar também. Então, eu estudava para minha especialidade, na qual eu iria me formar se eu continuasse como sargento, ou eu estudava para o concurso, mas eu precisava garantir aquele dali. E acabou que logo depois da quarentena eu conheci o meu esposo, hoje atualmente, né, meu esposo, e ele foi me ajudando, né? Quer queira ou não, eu conheci ele lá, então foi me dando força para ficar ali dentro. Eu passei por bastante provação durante os 2 anos que eu fiquei lá. E, assim, foi na força de Deus, na força da minha família, dizendo, né, aguenta e tal, vai dar tudo certo, você vai conseguir. E, graças a Deus, a minha irmã mais velha passou para o ano seguinte e conseguiu se formar comigo, na turma que formam em 6 meses, né? Ela já tem o técnico em enfermagem, e aí ela se formou em 6 meses e se formou comigo. Então eu tive esse privilégio de me formar com meu marido e a minha irmã mais velha. Fomos para Boa Vista, né, a capital mais distante do país, né? Fomos para lá. A intenção de ficar em Boa Vista era para ficar pouco tempo, né? Porque era a opção que a gente tinha de vaga para ficar nós 2 juntos. E a ideia era ficar pouco tempo. Só que em Boa Vista eu já comecei a ver que a questão do regulamento não era exatamente como é dito, né? O regulamento ele diz uma coisa, mas o que acontece na prática, infelizmente, é outra. Então, quando você vai para uma localidade muito distante, normalmente o previsto, né, dependendo da localidade, é você ficar 3 anos. Porém, eu fui, né, com a mentalidade de ficar 3 anos. Conforme foi passando o tempo, a gente foi vendo que pessoas que estavam lá há mais tempo, 6 anos, 5 anos, não estavam conseguindo ser transferidas. E aquilo começou já a me, né, angustiar, porque eu já não estava, assim, querendo ficar lá muito tempo, né? Acabou que conseguimos ir para São Paulo, com 3 anos e 3 meses de localidade de Boa Vista, fomos para São Paulo. E em São Paulo, meu esposo já estava estudando para o concurso da PRF. E acabou que nós decidimos, né? Não, agora, como ele tinha um objetivo, eu já queria sair, né? Eu não queria ficar na FAB. Mas como ele já tinha um objetivo para aqui fora, né? Para lá fora da aeronáutica, que era o concurso da PRF, a gente, né, sentou, conversou e não. Agora fica você estuda, você se dedica. Eu dei todo o suporte para ele em relação ao nosso filho, em relação à casa, enfim, para ele conseguir estudar, se empenhar para passar no concurso. E graças a Deus deu tudo certo, né? Ele passou, nós fomos para Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aflorou mais ainda em mim o desejo de sair, já estava ficando mais perto da minha promoção, que era ano passado, 2021. Eu fui para Campo Grande em 2020. E nesse tempo que eu fiquei em Campo Grande, aflorou mais ainda em mim, por quê? Porque eu vi o quanto que eu dependia
de outras pessoas, até para a questão da cidade que eu ia morar. Então, eu passei por situações em que eu queria ficar em determinado setor e não pude, eu queria ficar em determinada localidade, eu queria ir para determinada localidade e diziam que não ia. Enfim, as coisas não acontecem exatamente como está previsto, infelizmente. E acabou que isso foi aflorando em mim porque eu percebi que eu não podia ficar deixando que as circunstâncias determinassem o meu destino. Porque quando você é militar, é meio que isso acontece em relação a, por exemplo, ao lugar que você vai morar, ao tempo que você vai ficar numa localidade. Então, de repente, você se programa para ficar 3 anos e aí dizem que não, você vai ficar aqui porque, basicamente, eu quero que você fique aqui, não vou liberar agora. Infelizmente, você se programa para ficar 3 anos, você fica 5, você fica 6, enfim. Eu não queria mais isso para mim, né? Para minha vida. Eu já estava pensando o que eu poderia fazer para poder ser dona do meu destino, né? Dona do meu caminho, capitã do meu barco. E aí viemos para Brasília. Viemos transferidos para Brasília. E quando chegou aqui, eu cheguei em Brasília, eu me apresentei em janeiro de 2021. Me apresentei em janeiro do ano passado aqui em Brasília. E eu pensei, bom, eu tô no meu ano de promoção, né? Na aeronáutica nós temos 3 janelas para sair. São com 5 anos, com 7 anos, né? 5 anos de formado, 7 anos de formado, que é a janela da promoção. E depois com 8 anos de formado, mas na verdade você já tem 9, e aí não pede o reengajamento para os 10 anos, que é quando estabiliza. Porque quando estabiliza você não consegue mais sair recebendo a rescisão, que foi uma das coisas até que me perguntaram, e eu já estou adiantando um pouco aqui. Eu cheguei em janeiro e pensei, bom, eu estou no meu ano, eu preciso me decidir. Eu preciso ver o que eu vou fazer, eu preciso entender qual é o próximo passo, né? Qual é o caminho que eu vou seguir, porque aqui eu não quero ficar. Eu não queria mais ser uma pessoa insatisfeita dentro da aeronáutica. Eu não queria isso para mim, porque eu sei o quanto é ruim e o quanto é, assim, até digamos que feio você ser insatisfeito no seu trabalho, porque você está recebendo para aquilo, né? Você está recebendo para estar ali. E ter um profissional, uma pessoa insatisfeita, é muito ruim, porque a pessoa não produz direito, a pessoa não está bem, muitas vezes ela recebe uma ordem, já leva para o outro lado. Então eu não queria ser mais uma pessoa insatisfeita ali dentro. E uma coisa que me fez refletir muito foi o seguinte: eu tô vendo como é o sistema. Eu já tô aqui há 8 anos, né? Eu pensei, eu já estou aqui há 8 anos. Eu já sei como é o sistema. Eu já sei como funciona. Eu já passei por várias situações aqui. Eu já vi pessoas passando por várias situações. Então eu já sei como funciona. Eu posso mudar esse ambiente? Eu pensei, o que tá ao meu alcance? Eu posso mudar? Sempre trabalhei direito, sempre fiz a minha parte direito, né? Que eu acho que é importante, por mais que você não goste do seu trabalho, faça direito, faça bem feito, independente se você gosta ou não. Você está sendo pago para isso, honra o seu trabalho. Então, eu sempre honrei o meu trabalho, né? Eu não gostava de estar lá, mas eu sempre fiz o que precisava fazer e além, sempre me considero uma excelente profissional. Me considero uma pessoa esforçada, que busca o conhecimento, busca dar o melhor. Então eu pensava, bom, já que eu não posso mudar o ambiente, que eu mude de ambiente. E foi o que mais me fez, assim, pensar, porque eu pensei, poxa, eu não posso mudar isso aqui. Eu não posso mudar o pensamento dos oficiais, eu não posso mudar o estilo que acontece, né? O estilo de liderança, eu não posso mudar a mentalidade dos meus companheiros, eu não posso mudar a mentalidade dos subordinados, dos superiores, enfim. Eu posso mudar quem? A mim. Aqui dentro eu consigo mudar? Aqui dentro eu consigo ser algo além? E eu não me via, né? Uma vez eu vi uma pergunta que fizeram para o Joel e me fez refletir também. Perguntaram, como é que eu sei que eu tô no emprego errado? Como é que eu sei que eu tô num trabalho
que tipo, não é mais pra mim. E aí ele disse, bom, você se vê, você tem perspectiva de crescimento nesse lugar, você se vê crescendo nesse lugar, e eu não me via. De fato, eu não me via crescendo. Eu olhava pro 1S, pro primeiro sargento, eu não me via ali. Eu olhava para tenente, eu não me via ali. Eu olhava pro coronel e eu não me via ali. Entende? Então eu não desejava o cargo dos meus superiores. Eu olhava para o meu estado, né, atual, e eu não me via desejando estar naquele, porque eu imagino o seguinte, você está numa empresa, se você gosta daquela empresa e tudo, você de repente é um vendedor, poxa, depois você vai querer ser o gerente, depois você vai querer ser o gestor, o diretor, enfim, você vai querer crescer ali dentro, e eu não queria crescer ali dentro, eu não me via crescendo ali dentro, tanto que eu não me via, desde o começo, eu não me via como segundo sargento, eu não me via. Isso aí já ficava na minha cabeça, assim, nossa, eu não me vejo nem sendo promovida. Então, foi outra coisa também que pesou pra mim. Quando eu cheguei no ano, eu falei, bom, eu não posso mudar o ambiente, então eu tenho que mudar de ambiente. Eu não posso mudar as pessoas, então eu tenho que, né, acessar outras pessoas. Eu não consigo ser dona do meu destino aqui dentro, eu não consigo determinar o lugar que eu vou ficar, por quanto tempo que eu vou ficar, se eu quero ficar ou não, se eu trabalho aqui ou não. Então, eu falei, bom, eu tenho que sair, porque eu tô no lugar errado. E outra coisa, eu até escrevi no meu texto de despedida que eu li, para quem quiser tá lá no meu feed, uma pergunta que eu me fazia muito, né? A sua segunda-feira, né? É o melhor dia que vai te mostrar se o que você faz te fascina ou te aprisiona. E qual era o sentimento que eu tinha na minha segunda-feira? Era, cara, mais uma semana. Nossa, eu quero a minha sexta-feira. Nossa, eu quero meu final de semana. Nossa, é sexta sem expediente? Nossa, é sexta meio expediente? Nossa, eu tô de serviço? Ai, sabe? Eu não queria mais sentir essa angústia da minha sexta-feira para chegar, da minha segunda quando chegava, do meu domingo à noite, ou então naquela expectativa absurda de ter um meio expediente ou de não ter um expediente. Eu não queria mais sentir isso. Então foram situações que foram sendo somadas que foram me alertando cada vez mais de que de fato eu precisava tomar uma decisão. Por quê? Eu não me via crescendo ali dentro, eu queria passar mais tempo longe dali do que estando ali. E assim, aquela situação, eu não queria viver insatisfeita. Eu não sei se pra vocês isso é algo que incomoda, tá? Mas pra mim era algo que me incomodava, porque eu pensava, poxa, eu sou muito nova, eu tenho energia, eu tenho saúde, graças a Deus, e eu não quero viver insatisfeita, eu não quero viver uma vida de 30 anos, né, que até assim, quando meu esposo, abrindo um adendo aqui, quando meu esposo passou para a PRF, muita gente perguntou assim, poxa, mas a PRF, a aposentadoria não é integral, né? E aí você vai perder essa aposentadoria integral e tudo. E ele falou, cara, eu prefiro ficar 30 anos da minha vida fazendo algo de que eu goste, de que eu ame, que tipo faz meu coração vibrar, para chegar na aposentadoria e ok, eu não tenho aposentadoria integral, mas poxa, em 30 anos eu não vou aprender a investir, eu não vou aprender a guardar um dinheiro, eu não vou entender sobre finanças, eu não vou aumentar meu patrimônio para não depender dessa aposentadoria, entende? Então, e outra coisa, as coisas mudam muito, a gente tá vendo aí, né, o mundo tá cada vez mais, o tempo parece que não tem, né, o dia parece que não tem 24 horas, tá passando muito rápido, e assim, você pensar a longo prazo dessa forma, você ficar em um lugar insatisfeito, chateado, angustiado, porque você tá pensando na aposentadoria lá na frente, será que vale a pena? E era algo que, pra mim, eu percebi que não valia a pena. Era muito melhor eu ficar 30 anos fazendo algo que eu gosto muito e não ter essa segurança da aposentadoria integral do que eu ficar 30 anos fazendo algo que eu detesto
que eu não gosto, que eu tô reclamando, que eu tô num ambiente que muitas pessoas, infelizmente, estão insatisfeitas, estão chateadas, estão angustiadas pelo sistema, ouvindo aquilo, me fazendo mal, para lá na aposentadoria eu ter a minha aposentadoria integral, entende? Então eu comecei a balancear as coisas, eu comecei a ver quais são os meus valores, o que que eu quero para minha vida, o que que eu espero da minha vida. Será que eu quero pensar na aposentadoria que é lá na frente, ou será que eu quero agora, o hoje, fazer hoje valer a pena? E assim, gente, veio a pandemia, muitas pessoas da minha idade, da idade de vocês aí que estão me assistindo, infelizmente, às vezes até sem nenhuma doença, nenhuma comorbidade, vieram a falecer, né? Então, eu fiquei pensando assim, quantos sonhos que foram enterrados, quantas pessoas que não tiveram a chance de continuar. E eu fiquei sabendo de um colega de farda, né? Que à época ele servia em Manaus e veio a falecer, né? O pulmão dele estava totalmente dominado. E eu fiquei pensando, eu falei, gente, olha só, será que ele queria sair? Será que ele estava feliz lá dentro? Será que ele realizou os sonhos dele? Será que ele fez o que ele queria fazer? E isso ficava martelando muito na minha cabeça, porque eu falei, nossa, a pandemia veio para mostrar que as coisas mudam do nada. E de repente você tem saúde e já não tem, de repente você é novo e acha que tá tudo bem e não está, infelizmente. Então, assim, a gente só tem o hoje. A gente só tem o hoje e eu coloquei na minha cabeça, eu só tenho o hoje. Eu não tenho o amanhã, eu não tenho os 30 anos da aposentadoria. Eu não sei se eu vou ter. O que eu posso fazer hoje? Eu vou ficar me apegando nesse negócio de 30 anos, nessa aposentadoria lá na frente? O que eu posso fazer hoje? Então eu tomei minha decisão, né? Quando eu tomei minha decisão, eu brinco que eu tava tão decidida que se meu esposo dissesse assim, nossa amor, eu não te apoio, nossa, eu não concordo com você, eu ia falar, meu amor, me desculpa, mas eu vou sair da mesma forma. Porque, gente, hoje eu entendo, né, de perfil comportamental e eu sei o porquê das minhas decisões serem demoradas, eu sou estável conforme. E as minhas decisões, elas são de fato demoradas, mas também quando eu tomo a minha decisão, eu não volto atrás. E o Joel, ele falava muito isso, tome uma decisão e não pense mais nela. É como se fosse assim, eu tomei a minha decisão, coloquei ela dentro de uma caixinha e eu não deixei ninguém mais acessar essa decisão. Eu cheguei e comentei com os meus pais a respeito da minha decisão, né? Comentei com as minhas irmãs. Um pouco antes de eu tomar, de fato, eu já comentava com eles que eu tava querendo sair e tudo. E o que eu ouvia, mais ou menos, era, pensa bem, você não vai se arrepender? Será? Será que é certo? Será que é agora? Será que é o ideal? E eu entendi que eu não podia ficar terceirizando as minhas decisões. Porque quem ia colher, quem ia passar pelas consequências, era somente eu. Porque por mais que a gente diga assim, nossa, Bárbara, eu sei, eu sou uma pessoa que tem muita empatia, quem me conhece sabe disso. Mas eu entendi, né? E eu sei disso. A gente diz assim, eu entendo a sua dor, eu sei da sua dor, mas por mais que a gente entenda, por mais que a gente respeite, a gente não está sentindo. Então cada um sabe onde o calo aperta. Então, só você que está aqui me assistindo, de repente você está com uma dúvida, eu não sei o que fazer, eu não sei que decisão tomar, eu não sei para onde ir. Saiba de uma coisa, não terceiriza as suas decisões, porque você não pode terceirizar as consequências, ok? Então, ponha isso na sua cabeça. Eu que tenho que decidir, não é o meu marido, não é a minha esposa, não é o meu filho, não é o meu pai, não é a minha mãe. Sou eu que preciso decidir. Até porque quem vai passar, quem vai estar todo dia ali passando pela situação no trabalho é você. Eu costumo dizer, eu gosto muito de dizer isso, que o trabalho, ele é um segundo casamento. Tá? Então você não consegue estar casado com uma pessoa por muito tempo, com a qual você não gosta, você não admira, você não quer estar perto da pessoa, você não quer fazer o seu melhor ali para aquela pessoa. E o trabalho é a mesma coisa. Se você está num trabalho do qual você não gosta, como é que você vai dar o seu melhor? Como é que você vai performar em um lugar que você não gosta? Entende? Então,
Por favor, não seja mais uma pessoa insatisfeita dentro do seu trabalho. Ah, eu não posso sair, eu pago as minhas contas, a conta da minha família. Tudo bem, como eu disse aqui no começo, eu vou reforçar, até porque muitas pessoas entraram aqui depois. Eu não vim aqui falar mal da Força Aérea, do Exército, enfim, da carreira militar. E eu não vim aqui incentivar ninguém a pedir baixa, né? Eu vim aqui para dar o meu testemunho e vim aqui para mostrar para vocês as situações, né, todo o meu raciocínio para poder pedir a minha baixa, para pedir a minha demissão. Eu não vim aqui falar, olha, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado. Eu só vim aqui, né, passar essa minha história para vocês. Então, voltando aqui o que eu estava falando, que entraram pessoas, eu precisei falar, tá, gente? Para ninguém achar que eu tô aqui vendendo algo, dizendo para as pessoas pedirem demissão dos seus empregos. Mas o que eu quero dizer é, você se vê crescendo nesse lugar que você está hoje? Você deseja estar futuramente no cargo do seu chefe, no cargo do seu superior, dos seus superiores, né? De repente você tem mais. Como é que você se sente no domingo? Como é que é o seu domingo, sabendo que no dia seguinte é uma segunda-feira e você vai trabalhar? Como é que você vai como é que você se desloca para o seu trabalho? Você vai com o coração pensando que você vai dar o seu melhor? Lá no seu trabalho, quando te pedem algo, você quer dar o seu melhor naquilo que você está fazendo? Você tem vontade de performar naquilo? Você tem vontade de buscar conhecimento dentro daquela área de atuação que você tá para dar o seu melhor? Como é para você a sexta-feira? Como é para você o feriado? Como é para você as férias? Tem gente que fica ansioso para tirar férias. Mas por que a pessoa fica tão ansiosa para tirar férias? É porque o trabalho é tão pesado, tão sobrecarregado, que é o momento dela desopilar, entende? Então, assim, eu vim aqui trazer para vocês a minha visão, né? Como eu disse, não é para incentivar ninguém, mas se perguntem, se questionem, não se deixem levar pelas circunstâncias e achar que as pessoas te devem algo, achar que o mundo te deve algo, que alguém tem que fazer algo por você. Ninguém pode sonhar o seu sonho. Você tem que sonhar o seu sonho. Por mais que o seu cônjuge, o seu namorado, a sua esposa te apoie, quem tem que fazer, quem tem que decidir é você, entende? Então não tenta não ficar se apoiando nesse tipo de coisa. Poxa, eu não tenho apoio. Poxa, ninguém acredita em mim. Ai, tá muito difícil. E outra coisa, algo que eu escutei muito na Febracis nos cursos, né? Gente competente, de fato, não fica desempregada. Quem é, de fato, competente, uma pessoa que trabalha direito, que corre atrás, que dá o seu melhor, que se empenha, uma pessoa que busca ali fazer de tudo, não é só chegar no horário, não é só fazer o previsto, é fazer bem feito, fazer o melhor que você pode. Esse tipo de pessoa, ela não fica desempregada, porque o mercado sim está precisando de profissionais excepcionais, o mercado está precisando de pessoas competentes, tem muita gente precisando de gente boa dentro do trabalho. Acontece que muitas vezes a gente dá ouvidos às pessoas erradas, com testemunhos errados. Então, às vezes a gente dá ouvido àquela pessoa que você sabe que não se esforça, que não faz um curso, que não se especializa, que não estuda, e ela vai e fala assim pra você: nossa, não, você tá louca, o mundo lá fora tá muito difícil, aqui fora tá muito difícil, você quer pedir demissão? Você tá doido? Você tem uma coisa segura e você vai pedir demissão? Gente, não é assim. Não escuta esse tipo de comentário, porque provavelmente essa pessoa é mais uma pessoa que não se capacita, é mais uma pessoa que não estuda, é mais uma pessoa que não quer dar o seu melhor e ela tá dizendo pra você que aqui fora tá muito difícil. Só que saiba, o mercado tá precisando de pessoas boas, de pessoas competentes, de pessoas esforçadas, que dão o seu melhor naquilo que elas fazem, que entregam além das expectativas. Então não se limita a esse tipo de comentário
comentário. Não se limita a achar que tá tudo difícil, que o mundo lá fora tá difícil, que você não pode ser louco de largar uma estabilidade. Você tá feliz. Você se vê ali, você quer o cargo do seu chefe, e não é querer o cargo do chefe no sentido de inveja não, tá, gente? É no sentido de ambição mesmo, de você ambicionar algo melhor para sua vida. Você quer o cargo do seu chefe? Você acha que o salário dele, né, o que você ganharia ali compensaria o seu esforço, a sua dedicação? Uma coisa que eu via muito na aeronáutica, me incomodava bastante, era o fato de que eu não era remunerada pela minha produtividade. Ninguém é remunerado na carreira militar pela produtividade. Nós somos remunerados pelo tempo de serviço. Então, se eu ficasse 8 horas do meu dia sem fazer nada, eu ia ganhar a mesma coisa que se eu fizesse 8 horas de trabalho super produtivo, fazendo muitas coisas, várias e várias coisas, gerando vários resultados. E isso me desmotivava. Como eu disse, eu sempre fui uma pessoa, quem já trabalhou comigo sabe, que eu sempre fui uma pessoa que trabalhei direito, dava o meu melhor, dou o meu melhor. Quem me conhece um pouco mais sabe disso, que eu não sou de procrastinar nesse aspecto principalmente, né? Mas eu não me sentia, eu não vinha de dentro, sabe, gente? Não vinha aquela coisa de, cara, eu quero estar ali no lugar da minha chefe. Futuramente eu quero ser coronel. Futuramente eu quero ser chefe do setor tal. Eu não tinha esse tipo de ambição. Eu não ambicionava esse tipo de situação. Pelo contrário, o que eu ambicionava eram coisas que não estavam previstas e que eu sabia que eu não viveria dentro da carreira militar. Que era o quê? Eu queria ter liberdade de tempo, eu queria ter liberdade de escolha, eu queria ter liberdade geográfica. Por quê? Sempre fui filha de militar. Meu pai dizia, vamos ficar 2 anos em tal cidade. A gente ficava 2 anos, vamos ficar 5 anos, ficava 5 anos, vamos ficar 7, ficava. Então eu acabei não tendo raízes, né, profundas em nenhuma cidade. Eu já morei em vários lugares, tanto que eu sou carioca e eu não tenho sotaque nenhum de carioca, né? Dá pra perceber. E assim, eu queria ter liberdade para poder chegar e falar, eu quero ficar em Brasília, agora eu quero ficar no Rio. E não alguém dizendo para mim que eu posso, que eu não posso, quanto tempo eu tenho que ficar. Eu queria ter essa liberdade, eu sabia que ali dentro eu não ia conseguir. Então, como eu disse antes, vou repetir aqui novamente porque algumas pessoas entraram, eu não podia mudar o ambiente. Eu não podia mudar o ambiente. É uma cultura. A cultura, né, ela engole o ambiente. Quando existe uma cultura, não tem o que fazer, entende? Então, eu não poderia mudar o ambiente. O que eu poderia mudar? De ambiente. Então, eu decidi mudar de ambiente. Eu decidi sair, tá? Respondendo aqui as perguntas que o pessoal me fez, eu vou trazer aqui para vocês. Eu vou ler a pergunta, tá? E aí eu vou respondendo. Já estamos em 35 minutos, né? Bom, me perguntaram, como foi se livrar do medo de sair do seguro? Gente, o medo existe, tá? Eu me considero uma pessoa muito corajosa, mas eu sempre tive medo, tá? Eu não vou mentir, eu tinha medo, de fato, mas eu não deixei que o medo me paralisasse. Porque se eu ficasse me deixando dominar pelo medo, eu ia ficar literalmente paralisada. Eu ia ficar literalmente dependendo do tempo, porque eu não era promovida por produtividade, eu não era promovida por desempenho, eu era promovida por tempo, né? Então, eu dependeria de mais 8 anos, porque eu saí um pouco antes da minha promoção, que foram 7 anos para ser promovida. Eu me formei final de 2014 e ano passado, final de 2021, seria a minha primeira promoção dentro da carreira. São 7 anos a primeira promoção, a segunda são 8 e a terceira são 9. Esses 8 e 9 mudaram depois de um tempo. Antes eram 3 promoções durando 7 anos, mas depois aumentaram para 8. E aí eu pensei, em 8 anos, eu fazendo algo que eu goste, que eu ame, que eu dou o meu melhor, que eu tenho talento, que eu tenho motivação, que eu tenho segurança, que eu
Poxa, faz o meu olho brilhar, que eu acordo na segunda-feira animada para fazer aquilo. Será que eu não vou desempenhar? Será que eu não vou conseguir? Será que eu tenho que escutar aquelas pessoas que falam pra mim que tá tudo difícil aqui fora? Será que eu sou louca mesmo de deixar a minha segurança? Então, assim, eu tinha mais medo, né? Respondendo a pergunta do medo. Eu tinha mais medo de permanecer ali dentro e me arrepender, porque eu tinha muito medo, gente, de sentir a dor do arrependimento, de viver de si. Eu sempre tive medo disso, de viver, e se eu tivesse saído? E se eu tivesse tentado? E se eu tivesse confiado em mim? E se eu tivesse confiado em minha capacidade? Eu não queria viver de si. Então eu decidi não viver de si. Eu percebi que o medo de permanecer lá dentro, pra mim, era maior do que o medo de sair, do que o medo de enfrentar o novo, do que o medo de olhar aqui pra fora e falar, cara, pronto, joguei o chapéu pro outro lado e agora eu tenho que buscar e tá comigo, entende? Então, é literalmente assumir a responsabilidade de você ser responsável, 100% responsável pelos seus resultados. Porque aqui fora, né, dizendo assim, você é remunerado, você tem resultado, retorno de acordo com o seu desempenho, de acordo com a sua produtividade. Não é fácil, você tem que correr atrás, é todo dia, é disciplina, é foco, é consistência, é diligência, você tá ali dando o seu melhor. Não é mais, hoje eu não quero trabalhar, eu vou ficar aqui de boa porque eu vou ganhar do mesmo jeito, entende? De certa forma, isso traz um comodismo. Quando você é remunerado pelo seu tempo, se você fica 15 minutos a mais do café, mais 5 depois do almoço, conversando ali, e tá tudo bem, né? Tá tudo bem, você vai ganhar o mesmo salário. Só que é justo? É certo? É certo você tá ali recebendo para estar desempenhando, para estar produzindo, e você tá um tempo a mais no café, você tá um tempo a mais depois do almoço, você tá procrastinando porque hoje você não tá afim. Na verdade, porque você age dessa forma porque você se sente seguro. E a zona de conforto, ela é um lugar muito perigoso. Eu já ouvi falar, e eu gosto dessa comparação, que a zona de conforto é como se fosse um balde cheio de merda, literalmente. E tá quentinho, né? Tá quentinho, tá confortável, mas é merda, entende? Desculpa o linguajar, né? Mas você estar na zona de conforto não te permite crescer, não te permite evoluir. Se você faz um exercício e você só faz isso aqui, é confortável, mas vai te trazer resultado? Não vai. Então, assim, você está num trabalho que você é remunerado pelo tempo, você não gosta de estar ali, você procrastina, né? Eu tô falando para quem tá nessa situação, não são todas as pessoas, obviamente, que estão dessa forma, mas para você que não gosta do trabalho, ganha pelo tempo, cuidado. Cuidado, porque você tá numa zona de conforto, você tá nesse balde, você tá ali, tá quentinho, tá confortável, você recebe bem certinho todo mês, mas e aí? Até quando? Vale a pena? Entende? Quais são os seus valores? O que é importante para você? Será que lá na frente você não vai olhar para trás e vai se arrepender? Entende? Se hoje fosse o último dia da sua vida, seria isso de fato que você gostaria de fazer ou não? Enfim, voltando aqui às perguntas. O valor pago de pensão militar se perde? Bom, para quem sai antes dos 10 anos, né? Que você recebe o valor da rescisão é referente a 1 bruto por ano de serviço. Então, para quem, no meu caso, eu recebi praticamente 9 brutos, né, de rescisão e mais um pouco de questão de férias, para quem tem férias, não tirou ou não recebeu ainda, enfim, é esse valor recebido. Ficou com medo da opinião alheia? Me perguntaram. Gente, os 3 maiores medos do ser humano é medo da opinião dos outros, é medo de parecer tolo e é medo de perder tempo, tá? Mas dentro desses medos, eu confesso que sempre foi o meu maior medo, sempre foi permanecer no mesmo lugar. Num lugar que eu não gostava, num lugar que eu não estava feliz, esse sempre foi o meu maior medo. Então, eu, de certa forma, não estava ligada a esse medo da opinião alheia.
Eu estava mais ligada ao meu medo de permanecer no mesmo lugar e não ter feito nada pela minha vida. Ter olhado e falado, nossa, eu fui fraca. Eu sempre tive medo, na verdade, de ser fraca. Sua família te apoiou? Gente, sendo bem direta e reta, não, tá? Não. Quando eu tava no processo de decisão, eu comentei lá no começo, eu comentava assim, né, com os meus pais, minhas irmãs e tal, e eu ouvia muito assim, tem certeza? Será? Você não vai se arrepender? Não sei o que, não sei o que. Só que como eu percebi que eu não podia depender da aprovação deles, até porque eles não viveram o que eu vivi, por mais que as pessoas entendam sua dor, entendam suas dificuldades, elas não estão vivendo o que você está vivendo. Ninguém está calçando o seu sapato. Você sabe onde o seu calo aperta. Então, por mais que os seus pais te amem, seu marido te ame, seu esposo... Só o esposo apoiou. Então, graças a Deus, meu esposo me apoiou, tá? Da minha família. Mas em relação aos meus pais e as minhas irmãs, resumidamente não, tá? E eu pedi para que eles, na época, não compartilhassem a minha decisão. Porque como eu comentei também, eu tomei a minha decisão e não queria mais pensar nela. Eu não queria mais que deixar ninguém plantar sementinhas ali de repente, dúvida, de angústia, de medo. Porque as pessoas... Entendam, tá, gente? Não levem a mal quando o seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa não te apoiar. Na verdade, é porque é instinto de proteção, né? A mãe, por exemplo, o filho tá correndo, ela sabe que ele vai machucar, ela fala, menino, para de correr, cuidado, não sei o quê. Por quê? Porque ela tem medo dele se machucar, entende? Então, eu não interpreto a falta de apoio da minha família como sendo algo ruim, como sendo algo que... Nossa, eles não queriam me ver crescer, ou então querem que eu fique aqui infeliz. Não, eu via como justamente isso, instinto de proteção. Era medo de eu me machucar, medo de eu me frustrar, medo de eu não atingir as minhas expectativas. Então, eu entendo que a falta de apoio eu interpretei dessa forma. Então, se você também que me perguntou a questão da família, se a sua família não te apoia... entenda que você precisa tomar a decisão. Ninguém pode decidir por você. E você não precisa depender desse apoio, tá? Me perguntaram também. Em algum momento você teve dúvida em tomar essa decisão? Gente, as minhas dúvidas estavam muito mais relacionadas ao que eu ia fazer lá fora, tá? Aqui fora, digamos. Do que... eu estar com medo da decisão em si. Eu tava mais preocupada, tipo, o que eu vou fazer lá fora? Como é que vai ser? O que eu vou fazer? Qual que é meu talento? Tanto que eu fiquei nessa busca, né, do meu talento, tentando me entender, me conhecer. Eu entrei num processo de autoconhecimento muito grande e é por isso que eu falo muito isso aqui de autoconhecimento, porque eu passo por isso, eu tô passando pelo processo de autoconhecimento, como eu disse até na live do Cavaleiro Preso na Armadura, o autoconhecimento ele é uma jornada que não tem fim. A gente sempre pode se conhecer mais, se entender mais, é maravilhoso. E quanto mais você se conhece, mais você conhece suas características, sejam elas boas, sejam elas ruins. E as ruins você consegue fortalecer, melhorar, né? Evoluir naquela determinada situação, mas assim... eu não tinha medo, assim, a pergunta, né? Você teve dúvida em tomar essa decisão? Quando eu decidi, não pensei mais nela e, de fato, a minha dúvida, assim, meus questionamentos eram muito mais pra fora, tipo, o que eu vou fazer depois, né? Não em relação a ficar ali. Quando você decidiu dar baixa, já tinha algo em mente pra fazer? Gente, eu passei 1 ano tentando descobrir meu talento, assim, real, né? Para quem me conhece há mais tempo, ano passado eu passei todinho assim, mergulhada no material do Joel J. Eu fiz o DNA Class, que era uma turma que ele abriu, maravilhosa. E eu mergulhei naquilo ali e o Joel falava assim, eu vou contrariar o Simon Sinek, que é o autor do livro Comece pelo Porquê. Eu não vou dizer para você começar pelo porquê, eu vou dizer para você começar pelo talento. E eu falei, ok, eu confio no Joel, é um cara de alta performance, então ok, eu tenho que começar pelo meu talento. Mas qual que é meu talento? Aí quem é meu amigo aí mais próximo, eu andei perguntando, né? O que você vê em mim? O que você acha de mim e tal, né?
características para ver se as pessoas enxergavam o que eu não estava enxergando. Então eu passei um ano mergulhada aí, tentei fazer curso de marketing, depois eu tentei fazer curso de lash design, né, para fazer cílios. Depois fiz uma sociedade com uma amiga de marketing digital pra gente trabalhar com isso, mas em nenhuma dessas situações eu me encontrei. E aí, assim, o que vinha em mim era sempre assim, eu tenho que procurar algo para fazer, mas eu não desisti em nenhum momento da minha decisão. Não passou. Depois que eu bati o martelo assim para mim mesma de que eu estava decidida, eu não pensei mais, eu não cogitei mais, tipo assim, ai, será que eu fiz certo? Será que eu devo voltar atrás? Ainda dá tempo de eu correr? Não, 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 não passou isso pela minha cabeça. Está trabalhando com o que agora? Então, eu sou coach integral sistêmico, sou analista de perfil comportamental e agora também sou orientadora vocacional, né? Então, para quem tá passando aí por dilemas de carreira, eu me formei de fato como coach de carreira, eu fiz uma formação em coach de carreira, então eu tô de fato especializada nessa área. Eu posso atuar com transição de carreira, que é um nicho que chega bastante para mim, né, essa dúvida, até porque eu passei por isso recentemente. Vocacional, que serve tanto para jovens quanto para adultos, e a questão da performance. Então, para quem está na carreira, quer performar, eu também consigo atuar com essa pessoa. Obrigada, gente. Tô lendo aqui. Ainda vou ter coragem de sair, me mandaram assim. E assim, gente, esse ter coragem me passa um pouco uma sensação de medo, tá? Pelo menos assim, você que me mandou, me corrija se eu estiver errada, né? Mas assim, não espera que não exista medo, porque o medo ele existe, tá? O medo ele existe. A gente tem medo do novo, do desconhecido. É quase impossível um ser humano não ter medo do desconhecido, porque quando você tem ali, tá conhecido, ok, mas e o desconhecido? É natural que você sinta, né, um certo medo, mas aí você precisa ver. O meu medo do arrependimento, ele é maior que o meu medo de arriscar? Entende? Poxa, pelo menos pra mim, o meu medo de me arrepender é muito maior. Então, assim, esse ainda vou ter coragem, tenta refletir sobre isso. De repente você tá deixando o medo te paralisar, né? E achando que você não vai ter medo. Só que o medo ele vai existir. A questão é a associação que você faz, tá? Recebi um também quero. Só assim, gente, querer não muda nada, tá? Só querer, assim, por exemplo, eu quero mudar minha forma física. Eu só quero, tá? Só querer não muda absolutamente nada. Então, você precisa querer, você precisa tomar uma decisão, você precisa entender que essa decisão tem que ser sua, você precisa ser autorresponsável, você precisa ter foco e querer e agir. Então, soma a ação nisso. Tipo, eu também quero. A gente quer muita coisa, mas de fato, o que a gente está correndo atrás? O que a gente está fazendo para alcançar esse querer, né? Outra coisa que me mandaram. O que te faz tomar coragem? O que te fez tomar coragem e decidir de uma vez por todas o seu destino? Gente, o que me fez tomar coragem, decidir de vez, é que eu não queria estar mais ali. Foi uma certeza absoluta de que é aquela história, né? Tipo, qual certeza que você tem? Aí eu pensei, bom, eu já tô aqui há quase 9 anos, né? E eu não quero mais estar aqui. Era a minha certeza. Eu não tinha certeza lá de fora, aqui de fora. Eu não tinha certeza do meu talento, eu não tinha certeza das minhas habilidades, eu não tinha passado em um concurso, que é o que as pessoas perguntam muito, é natural, porque se você é concursado e larga um concurso, é natural que as pessoas perguntem, passou em outro concurso? Até porque foi isso que aconteceu com o meu esposo. Ele saiu da aeronáutica, mas porque ele passou no concurso da PRF. Então, era natural que as pessoas perguntassem, passou em outro concurso? Mas não. Então, assim, o que me fazia, o que me
o que me deu essa decisão, assim, de uma vez por todas, era a certeza de que eu não queria mais estar lá, tá? Foi uma certeza que eu adquiri ao longo do tempo, com a experiência, com a vivência e com esses questionamentos que eu fiz a mim mesma. O que te fazia insatisfeita na carreira militar? Bom, como eu falei também, né, gente, insatisfação é feio, né? É feio você ser insatisfeito. Teoricamente, ninguém te obrigou a estar ali. Então, se você está recebendo para estar ali, você precisa honrar o seu trabalho, né? Honrar aquele salário que você recebe, honrar o seu tempo ali, tentar fazer o seu melhor. Então, assim, o que de fato isso me incomodava, né? Porque eu sabia que era algo que eu não deveria sentir, essa insatisfação. Então, eu tentava dar o meu melhor no trabalho, né? Eu fazia o meu melhor no trabalho, eu era reconhecida até por isso, pelos meus colegas e chefes, enfim. Mas como eu sabia que eu estava insatisfeita com a carreira, com os interstícios, com as situações, o estilo do sistema e o fato de eu realmente não me ver, né, ali, eu percebi que eu tinha que sair. Como eu falei, eu não podia mudar o ambiente, então eu precisei mudar de ambiente. Então, é mais essa situação, assim, né? O que me fazia... Acho que eu não respondi. O que fazia insatisfeita. É isso, tipo, a carreira em si, um plano rígido de carreira, a questão de você, muitas vezes, ir para uma localidade achando que vai ficar determinado tempo e não fica, você fica mais tempo. Normalmente você fica mais tempo. Eu não era remunerada pela minha produtividade, então muitas vezes você dá o seu melhor, você faz o seu melhor, mas acaba recebendo uma carga maior porque existem outras pessoas que não fazem o melhor e são remuneradas da mesma forma que você, então são remuneradas pelo tempo. Isso não me deixava automotivada para estar todo dia ali. Deu medo de se arrepender depois? Admiro sua coragem e postura para tal decisão. Gente, eu não tive esse medo de me arrepender, porque, como eu falei, eu demorei para me decidir, assim, teoricamente demorei para me decidir, mas quando eu me decidi, eu não pensei mais nisso, não passou mais pela minha cabeça, não cogitei em nenhum momento, assim, nenhum momento, e desde quando eu saí, não passou, de fato, não passou pela minha cabeça nenhum arrependimento, nenhum questionamento, assim, em relação a isso, né? Como eu repito pra vocês, eu tinha mais medo de me arrepender de ficar lá dentro, de continuar na carreira e não ter feito nada por mim, não ter agido, porque eu sabia que eu era a única responsável, eu sabia que não podia depender do meu marido, do meu pai, da minha irmã, tinha que depender de mim. Então, quando eu enxerguei que precisava de fato depender de mim, eu vi que eu não podia ficar me arrependendo. Então, assim, eu não me arrependo, não me arrependi. A última janela para sair da FAB recebendo dinheiro é o reengajamento da promoção? Não. É o reengajamento antes dos 10 anos, tá? Para quem é militar, tá aqui me assistindo. Antes de você completar os 10 anos, que a gente chama de estabilizar, né? Você estabiliza na carreira. Aí você, saindo antes, você consegue receber o valor da rescisão. É um bruto por ano de serviço. E os 2 anos do curso de formação contam também. Me perguntaram, a indenização antes da estabilidade é mito? Não, gente, é real, tá? Eu recebi bem certinho a minha, eu recebi, se eu não me engano, foi em fevereiro. E assim, sem atraso, tudo certinho, não tive problema quanto a isso. Uma característica até do serviço público é você receber certinho, né? Receber todo mês ali bonitinho, tudo. Então, eu não tive esse problema em relação à minha rescisão. Qual foi o primeiro sentimento quando acordou e percebeu que não faria mais o que fez durante tanto tempo? Gente, eu não posso falar palavrão, né? Tem que ser polida nas minhas palavras. Mas eu pensei, eu sou... Gente, é porque assim, eu mentalizei esse momento.
eu me preparei, eu desejei, eu quis muito, sabe? Tipo, eu falei, cara, eu decidi, tipo, eu sou corajosa, eu sou determinada e eu vou fazer dar certo a minha vida. Então, assim, pode falar. Então, assim, eu agi, sabe? Tipo, foi o primeiro sentimento. Eu pensei, cara, yes! Pensei isso, tipo, eu saí da minha zona de conforto! Eu consegui! Foi mais ou menos assim que eu me senti. Reconhecer algo, aí a última aqui que eu recebi, né? Reconhecer algo que não te faz bem e ter coragem para sair. Até que ponto o dinheiro vale? Gente, aqui eu vou dar uma liçãozinha, tá? Coloquem amor nas minhas palavras, tá bom? Mas assim, eu vou devolver com uma pergunta. Quais são os seus valores? Tá? O que que te molda? O que que te rege? Porque assim, os nossos valores é que regem, né? Que moldam as nossas decisões, as nossas escolhas. Então, quais são os seus valores? Você precisa se questionar a respeito disso. E assim, eu venho trazer os meus valores aqui para vocês, compartilhando, né? Na época, eu não sabia exatamente quais eram os meus valores na prática, mas assim, eu entendia que para mim ter liberdade de tempo, liberdade de escolha, liberdade geográfica, ter possibilidade de crescimento, né, depender de mim, da minha produtividade, do meu desempenho, isso era valor para mim. Hoje eu entendo os meus valores dentro da análise, né, até que eu faço, traz esse resultado dos valores, e os meus valores, os maiores, são teórico e o valor econômico, que o teórico está relacionado ao conhecimento e o valor econômico está relacionado ao custo-benefício. Então, de fato, faz todo o sentido, porque para mim, eu ter que estudar, eu ter que aprender, eu ter que fazer um curso, eu ter que me especializar, isso enche isso faz os meus olhos brilharem, assim, sabe? Tipo, eu gosto de estudar, eu sempre gostei de estudar. Para mim, estudar nunca foi um sacrifício. Então, por eu ter esse valor teórico alto, era outra coisa também, porque lá dentro eu não tinha vontade de fazer curso. Eu não tinha vontade de me especializar em nada, porque eu sabia que ia me trazer mais trabalho, do qual eu não queria desempenhar, não queria fazer e não queria ser mais uma pessoa insatisfeita reclamando do serviço. Então, hoje eu entendo que isso foi uma das bases também para eu tomar minha decisão. Então, assim, você me disse, né, poxa, reconhecer algo que não me faz bem, ter coragem para sair, né? Até que ponto que o dinheiro vale? Você precisa entender quais são os seus valores. Você precisa enxergar o que é importante para você. O que que te molda, o que que te rege, o que que você dá valor de fato, o que você dá importância no seu dia a dia. Crescer dentro da FAB não depende de mim, não depende de ninguém lá dentro. Não depende de eu conseguir um coronel, um brigadeiro que queira me promover antes do tempo. Não depende. Então, assim, é por tempo. Eu tinha que cumprir aquela janela de tempo, né? E como, para mim, essa questão do conhecimento é muito grande, não adiantaria eu estudar, me especializar, enfim, isso não mudaria a minha chance de ser promovida. E a questão do valor, né, para mim também, o custo-benefício. Poxa, eu vou ficar aqui mais 8 anos para ter a minha próxima promoção. Quanto que eu vou ganhar de aumento? Gente, eu não sei a conta certa, tá? Mas sei lá, R$600 a mais. R$600 a mais em 8 anos, sabe? Eu me questionava isso. Então, pensa quais são os seus valores, quais são as suas perspectivas dentro da empresa, do trabalho que você tá. O que você pode fazer para crescer? Você quer crescer? Você quer estar ali toda segunda-feira? Como é que é o seu domingo? Como é que você se sente em relação a feriado, por exemplo? E assim, ó, uma coisa que eu quero trazer. Nós somos 100% responsáveis, gente, pelos nossos resultados. Então, por mais que você esteja dentro de um trabalho que
como era para mim na aeronáutica, né? Por mais que você esteja dentro de um trabalho que você não é remunerado pela produtividade, você é responsável pela vida que você tem levado, da mesma forma. Então, se você está insatisfeito ali dentro, se você está angustiado, está chateado, não gosta, enfim, você continua sendo responsável pelos seus resultados. Não depende... Boa noite. Não depende de ninguém. Depende somente de você. Então, acredite que você pode fazer muito mais, você pode ir muito além, tá? O ser humano tem a mania, né, de não enxergar potencial em si mesmo, mas saiba que você que está me ouvindo aqui, você é muito mais capaz do que você sequer imaginou. Então, muitas vezes você quer ficar preso, né, na decisão, você não consegue tomar uma decisão porque você não está conseguindo enxergar todos os próximos passos, você não está conseguindo enxergar o como. Só que é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais. Eu não posso querer enxergar todos os passos, porque eu não vou enxergar, ninguém enxerga. É caminhando que se constrói o caminho. Não sei se já ouviram falar essa frase, mas ela é muito real. Então, é a cada passo que você dá é que você vê o próximo passo, que você vê, poxa, peraí, aprendi, não, fiz errado, vou corrigir, entende? Você não pode querer enxergar todos os próximos passos e acredite, quando você toma uma decisão, gente, eu acredito muito em Deus, então peço licença para dizer isso. Quando você toma uma decisão e confia verdadeiramente, o como, ele vem. Tá? Então Deus, ele traz o como para você. Por mais que você não esteja enxergando, você não esteja entendendo como é que vai ser e tal, ele vai trazer o como. Eu saí da aeronáutica, eu não sabia o que ia fazer, tá? Eu não tinha passado em concurso, eu não tinha certeza do que eu ia fazer, mas uma coisa que o Joel, no curso de talento, né, que ele fez o DNA, ele falava muito sobre isso, era o quê? Como é que você identifica seu talento? Aí ele falava assim, o que as pessoas naturalmente te procuram, perguntam, o que as pessoas vêm pedir sua ajuda, o que pra você é algo fácil de fazer? E aí eu, nossa, eu não via nada assim tão fácil, sabe? Só que eu comecei a perceber que as pessoas vinham me procurar para conversar. As pessoas vinham, às vezes, não sei se uma das pessoas que já fez isso comigo, mas às vezes vinham pessoas se abrir para mim por coisas completamente pessoais. E eu comecei a perceber isso, eu falei, nossa, as pessoas vêm se abrir, as pessoas confiam em mim. E eu comecei a enxergar isso como um talento meu. Então eu sabia ouvir muito bem, eu percebi que eu era uma boa ouvinte. E muitas vezes até uma boa conselheira. Hoje eu sei, de fato, né, e alerto aqui a vocês que coach não é conselheiro, coach não é aconselhamento. Mas eu confesso, de fato, que eu fui pro caminho do coach porque eu pensei, nossa, eu sou boa de dar conselho, eu sou boa de ouvir, então eu vou fazer coach. Só que eu entendi que coach não é aconselhamento, mas de qualquer forma eu me encantei com a área. Eu gosto muito. E foi em janeiro que, de fato, eu me encontrei, assim. Eu saí em novembro. Em dezembro, eu continuei fazendo o que eu sempre fazia. Tá lendo, tá buscando, assistindo um podcast, vendo um vídeo, vendo um filme que me passe alguma lição. Então, eu sempre quis trazer para mim os estímulos certos, né? Quando você quer acessar algo, você precisa dar estímulo. Tá? Você quer descobrir algo, dá estímulo. Então você que é pai, você que é mãe que está aqui me ouvindo, dá estímulo para o seu filho, para desde criança ele já ter os estímulos. Então põe numa aula de música, põe numa natação, põe no inglês e vai assim, vai dando os estímulos certos, porque uma hora isso aflora. Então eu sempre me dei estímulos, seja lendo livro o tempo todo, vendo podcast, assistindo vídeos. Eu não assisto noticiário, então às vezes até as pessoas dizem que eu sou um pouco alienada, mas eu gosto, é uma escolha minha de ser alienada em relação a notícias ruins, né?
eu prefiro me preencher, me encher de coisas que vão me acrescentar e vão me trazer algo bom que eu posso multiplicar, que eu posso ajudar as pessoas aí fora. E para concluir, que já estamos em 1h06, eu achei que eu ia falar meia hora, gente. Perdão aí quem tá me assistindo há tanto tempo. E obrigada por estarem aqui. Eu queria trazer 5 coisas, assim, que eu aprendi durante toda essa minha jornada. E é como se fosse, assim, a moral da história, né? Para finalizar tudo isso aqui que eu trouxe para vocês. Então, primeira coisa, a sua decisão, ela precisa vir de um desejo ardente, né? Precisa vir de um desejo ardente por mudança. Você precisa desejar ardentemente uma mudança na sua vida. Você precisa ter um sentimento forte de inconformismo com a situação atual que você tá. Então, de repente, não é só a minha história, né, gente, que eu tô falando é questão de transição de carreira. Mas, de repente, você, tá fora do peso, né, tá acima do peso. Você precisa ter um desejo ardente de mudança, de não querer mais aquela situação para você, essa situação de estar acima do peso. E você precisa se sentir inconformado. Caramba, eu tô acima do peso. Não dá, chega, entende? Então, é o que eu quero trazer, o primeiro ponto. Você precisa desejar ardentemente e se sentir inconformado com a sua situação atual, seja qual for, seja financeira, seja num casamento que tá ruim, seja porque você tá acima do peso, seja porque você tá num trabalho ruim e você quer mudar de emprego. Enfim, aplique para a sua situação atual. Então, deseje ardentemente uma mudança, sinta um inconformismo com aquela situação em que você tá. Não é ruim se sentir inconformado, é bom porque isso vai te trazer a mudança. E exige coragem, tá? Essa situação de você sentir ardentemente o desejo da mudança, você se sentir inconformado, exige coragem, porque as pessoas vão criticar você. Sempre tem alguém para criticar, sempre tem alguém para não te apoiar. Mas como eu disse, a decisão tem que ser sua. O conhecimento, né? O conhecimento, ele faz a gente tomar decisões, gente, cada vez melhores. Pode ter certeza, quanto mais você sabe, melhores ficam as suas decisões. Quanto mais você sabe, melhores ficam as suas decisões. Então você vai tomar decisões cada vez melhores. Quanto mais você estudar, mais você aprender, mais você errar e aprender com o seu erro. Porque, gente, errar é bom. Eu já disse isso algumas vezes. Errar é bom. E você tem que aprender com o seu erro, porque também não dá pra ficar errando com a mesma coisa. Erra, mas erra diferente, né? Aprende com o seu erro e isso vai te permitir tomar decisões melhores. Então, não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar e busque o conhecimento sempre, porque isso vai te ajudar a tomar decisões melhores. Terceira coisa, aqui fora, né, pra quem tá dentro aí da carreira, ou então para quem tá no emprego, né, que quer sair, enfim, eu quero trazer a seguinte coisa: aqui fora é jogo de gente grande, tá? Aqui fora você não pode querer depender da motivação. Você não pode querer achar que você vai acordar todo dia motivadão. Nossa, é hoje tal e tal e tal. Não. Aqui fora é jogo de gente grande. E o que é jogo de gente grande? É você ter disciplina. Tá faltando motivação? Aumenta a disciplina. Entende? Não dependa da motivação. Nossa, eu não tô afim de fazer, eu não tô afim de estudar. Nossa, mas eu não tô afim de me enfiar num processo. Nossa, eu não tô afim. Gente, você não é uma criança mimada, tá? Você não é uma criança mimada que vai fazer porque tá com vontade, que não tá com vontade. É jogo de gente grande. Então, aqui fora, né, a partir do momento, e entenda aqui fora como eu falei, né? A partir do momento que você toma uma decisão de melhorar o seu casamento, de melhorar suas finanças, de melhorar o seu corpo, de fazer exercício, ou de repente mudar o seu emprego, é aqui fora nesse sentido. A partir do momento que você toma a decisão, aqui fora
É jogo de gente grande, então não dependa da motivação para você ter uma alimentação adequada, não dependa da motivação para você guardar o dinheiro, investir o dinheiro todo mês, não dependa da motivação para você se dedicar lá fora do seu trabalho e conseguir algo melhor, não dependa. Faltou motivação, aumenta a disciplina, disciplina, foco, diligência, consistência, que você vai conseguir. Outra coisa, quarto ponto. Gente, ninguém te deve nada. Ninguém. Acredite, ninguém te deve nada. Não espere nada de ninguém aí fora. Não espere do seu marido, não espere da sua esposa, não espere da sua mãe, não espere do seu pai. Ninguém vai dormir preocupado. Nossa, será que a Bárbara tá tendo sucesso? Será que os resultados dela? Não, gente. Entende? É autorresponsabilidade, é chamar para si. É meu, é minha responsabilidade, tá? Então, aumenta a disciplina. Entenda que ninguém te deve nada. Você tem que ser herói de si mesmo. Você tem que ser capitão do seu barco, né? Você que tem que ser autor da própria história. Não deixa ninguém pegar a caneta e ficar escrevendo. Você tem que escrever. Não vai fazer o papel de coadjuvante. Nossa, agora eu entro no cenário. Nossa, agora não. Porque é a pessoa que fica à mercê das circunstâncias. É a pessoa que fica assim, não, agora eu entro, agora eu saio. Não. E o último ponto para finalizar aqui, que eu já falei e vou repetir. É caminhando que se constrói o caminho, tá? Então, essa mensagem que eu quero passar aqui para vocês. Espero que tenham gostado. Essa foi resumidamente a minha história. Se eu fosse contar pontinho por pontinho, ia ficar muito demorado, né? E eu queria trazer para vocês, eu vou já adiantar aqui que eu vou trazer uns convidados e serão ex-militares, porque foi a situação que eu passei, né? Então eu quis trazer essa visão deles. A intenção, novamente, eu repito, não é falar mal do militarismo, não é falar mal da carreira, tá bom? É mais para trazer a experiência de cada um, a vivência, a visão de vida que a pessoa tem, como é que ela encara os desafios, como é que ela encara as circunstâncias, tá? Não é pra... tá motivando os outros a sair, tá motivando as pessoas a pedirem baixa, pelo contrário, tá, gente? É para trazer a vivência, é o que a pessoa viveu. Então, a minha história eu tenho total licença para contar. E as pessoas que eu vou trazer, elas têm total licença para contar a história delas, a interpretação delas, enfim. Deixa eu ver. Gostaram? Que bom, amei demais, adorei, muito top. Gente, obrigada. Você nasceu para vencer. Nós nascemos para vencer. Gente, todos vocês nasceram para vencer, tá? Não é motivação barata isso daqui. Acredite no potencial de vocês. Acredite que vocês são muito mais capazes do que vocês acreditam que são, tá? Saibam que vocês são muito mais capazes. Então, não duvidem do potencial de vocês. E não espere descobrir todos os passos. Não espere saber o como. O como ele vem. Toma a decisão e o como ele vem. E isso serve para todas as decisões, né? Isso serve para aplicabilidade em todas as áreas. Eu não tô falando aqui só de carreira, eu tô falando de saúde, de financeiro, de conjugal, de filho, enfim. Não tenha medo. Pensa bem qual é o medo que você vai deixar te guiar, se é o medo de permanecer da mesma forma que você está, ou é o medo de se arriscar, qual medo é maior para você? O medo da mudança, o medo de mudar, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus, espero terem gostado, gratidão pela presença aqui, tchau!